Olá, meus irmãos, está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade, quero convidar você a vir rezar comigo e com o Evangelho da liturgia de hoje. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. O texto do Evangelho, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o texto de hoje, capítulo 3, do Evangelho de São João, é um texto que nos coloca diante do tema do batismo, do nascer de novo. Jesus propondo a esse fariseu, esse judeu importante, que ele tem que experimentar um novo nascimento. Ora, parece que esse homem, o texto diz que ele era membro, um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus. Talvez fizesse parte do Sinédrio, provavelmente. Ora, o texto diz que ele vinha ter com Jesus de noite. E por que vinha ter com Jesus de noite? Porque ele temia ser perseguido pelos líderes de Israel, que não acreditavam em Jesus. Então ele temia uma perseguição. Mas simbolicamente, esse de noite, aí caminhar à noite, é também símbolo das trevas espirituais, de uma vida que carece da luz verdadeira, aquele que caminha de noite, Ora, aqui Jesus fala então de um novo nascimento, Ele começa elogiando a Jesus, mestre, rabi, Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E aí Jesus muda o rumo da conversa, Jesus fala: olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Reparem que Jesus não para ali naqueles elogios, mas Jesus vai ao essencial da vida religiosa. Pode acontecer conosco também, da gente elogiar muito a Jesus, falar muita coisa bonita de Jesus e não querer viver a vida nova, o novo nascimento. Pois é isso que Jesus então propõe para Nicodemos, Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. A beleza dessa afirmação, nascer da carne, nascer do Espírito. Um é o nascimento biológico, físico, o outro é o nascimento espiritual. Nicodemos não entende muito bem aquela conversa e fica ali pensando que era entrar de novo no ventre da sua mãe. Como é que alguém pode entrar de novo no ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus fala: não, é nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. E assim, o tema do batismo é esse tema que deve sempre ser objeto da nossa reflexão. Eu tenho vivido como um filho de Deus, um batizado, onde ainda na minha área, em que área da minha vida eu preciso nascer de novo, Viver essa experiência do Cristo, que me chama a morrer ao pecado e viver de novo. A experiência que Jesus propõe para Nicodemos. Aqui, essa antinomia que aparece muitas vezes em João, carne e espírito. Muitas vezes essa experiência, João vai colocar as palavras contrárias, essas antíteses no seu evangelho.
Aqui aparece no versículo 6, né? E a carne representa aquilo que é natural, terreno, humano. E o espírito representa aquilo que é sobrenatural, que é celeste, que é divino. Por isso, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito, né? E a ponte que liga esses dois reinos, né, longínquos, né, da carne e do espírito, a única ponte é Jesus Cristo. É o único que é Deus e que é homem. Então ele transmite para nós a vida, transmite o Espírito de Deus, né? Jesus é esse mediador, esse pontífice entre o céu e a terra. Beleza. E aí termina o Evangelho dizendo que o vento sopra onde quer, né? O vento, no caso aqui, é o Espírito, né? O Espírito sopra onde quer. Essa expressão bonita, né, que João usa em boca de Jesus. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, né? Nascer do Espírito, a beleza de ter uma vocação eterna, de saber que nascemos um dia e não morreremos jamais, porque viveremos em Deus. Então, hoje, começando essa semana com esse texto de Nicodemos, vamos pedir ao Senhor essa graça também para nós, a graça de um novo nascimento, a graça de uma conversão sincera, a graça de vivermos como filhos e filhas de Deus no meio desse mundo. É por isso que eu invoco sobre vocês e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.